Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi, curso Engenharia de Alimentos, e este é um vídeo para a matéria de Fenômenos de Transporte. Bom, primeiramente eu vou apresentar alguns conceitos e depois vou partir para a resolução do exercício. Bom, na física a gente vê que a pressão é a força sobre a área. Então a gente pode dizer que é a força normal exercida por um fluido por unidade de área. Sendo que a unidade da pressão no sistema internacional, no SI, é o Newton por metro quadrado, que pode ser chamado também de Pascal, que o símbolo é PA. Bom, há dois tipos de pressão, a pressão absoluta e a pressão manométrica. A pressão absoluta, ela utiliza o vácuo perfeito como sua referência. Sua referência nunca muda independente da altura ou condições climáticas. Já a pressão manométrica, ela utiliza a pressão atmosférica como referência. E ela é encontrada pela diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. O princípio de Stevens diz que dois pontos na mesma altura imersos em um mesmo líquido em repouso têm a mesma pressão. Ou seja, diz que a pressão depende apenas do fluido e da altura em que o ponto analisado está. Com isso, a pressão exercida pela coluna do fluido é: pressão é igual a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade e vezes o tamanho da coluna do fluido sobre o ponto analisado. A densidade ela é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. No sistema internacional de unidades, a unidade que a gente se refere à densidade é o quilograma sobre metros cúbicos. A densidade absoluta de um corpo é a razão contida entre a massa e o volume que toma conta dessa massa, como foi visto no slide anterior. E a densidade relativa é a razão entre a densidade de uma substância e a outra tomada como padrão. Então, aqui no denominador podem usar como padrão a densidade da água, que já é conhecida. O manômetro ele é um instrumento que tem a função de medir as diferenças de pressões. Então, em muitos casos, medimos a diferença de pressão de uma região A em relação à pressão atmosférica, pois geralmente um dos lados está aberto, está exposto, então a gente vai ter a referência como a pressão atmosférica. E os tipos de manômetro são de espiral, Foley, de diafragma, de líquido, de Bourdon e entre outros. E aqui está a imagem de um manômetro. Agora eu vou mostrar a resolução deste exercício. Vou primeiramente ler ele. A pressão manométrica do ar no tanque mostrado na figura é 65 kPa. Determine a altura H da coluna de mercúrio. Considere que o manômetro é aberto na extremidade oposta ao tanque de ar. Então, essa parte aqui está exposta à atmosfera. E o exercício nos deu alguns dados, como a densidade relativa do mercúrio e do óleo, e a densidade absoluta da água. Bom, eu vou chamar essa altura aqui de H1, essa é só de H, e essa aqui vai ser H2. E vemos que temos que fazer a conversão das medidas aqui, porque não está no sistema internacional. A gente tem que transferir então para metros. 1 metro equivale a 10 elevado a 2 centímetros. Então, assim a gente vai poder cortar esse centímetro com esse centímetro, vai ficar 30 sobre 10 elevado a 2, e fazendo essa conta a gente acha que vai dar 0,3 metros. A gente vê que a questão nos dá a densidade relativa do mercúrio e do óleo. Isso significa que a gente vai ter que usar essa relação aqui, que é da densidade relativa, que nada mais é que a densidade da substância em questão, como o mercúrio, sobre a densidade da água, que a gente vai tomar a densidade da água então como padrão. Aí então, fazendo essa relação, a gente vai conseguir chegar na equação que a gente vai usar estes valores que o exercício nos dá. Então, para começar, a gente vai ter o ponto da base da altura H como referência para fazer a nossa questão. Então, a gente sabe que a pressão num ponto é igual à pressão em outro ponto na mesma altura. Então, neste lado, a gente tem uma pressão 1, a pressão da água, e do outro lado, a gente tem a pressão do mercúrio, a pressão do óleo e a pressão da atmosfera, porque aqui nessa parte está aberto.
Então a força da pressão atmosférica está exercendo neste ponto também. Primeiramente, a gente vai rearranjar essa equação aqui. A gente vai passar a pressão atmosférica para este lado da igualdade e essa pressão da água para o outro lado. Porque assim a gente vai ficar com pressão 1 menos pressão atmosférica. Isso aí a gente viu que essa diferença da pressão absoluta com a pressão atmosférica é igual à pressão manométrica. E essa pressão manométrica é a pressão que o exercício nos deu, esses 65 kPa. Então a pressão atmosférica para o outro lado e a pressão da água para o outro lado. Então a gente chega na pressão 1 menos a pressão atmosférica e isso vai ser a nossa pressão manométrica. Então agora a gente vai usar o princípio de Pascal que foi apresentado no começo do vídeo, que a pressão exercida pela coluna de um fluido pode ser dada pela densidade desse fluido vezes a gravidade, né, a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então a gente vai substituir aqui em cada uma dessas pressões essa relação. Fazendo isso, a gente vê que a gente não tem a densidade absoluta desses fluidos, a gente tem a densidade relativa. E para a gente fazer com que apareça a densidade relativa, para a gente usar os valores que a questão dá, a gente vai ter que usar essa relação. No caso aqui a gente tem a densidade do nosso fluido em questão, então a gente agora vai dividir todos os termos pela densidade da água. Então a gente vai dividir aqui todo mundo pela densidade da água e também pela gravidade, porque daí a gente vai poder cortar com esses outros termos que possuem. Lembrando que a gente pode dividir desde que a gente faça dos dois lados da igualdade. Então, dividindo todos os termos pela densidade da água vezes a gravidade, a gente vai poder cancelar alguns termos. Gravidade com essa gravidade, essa com essa com essa. Esse último termo também a gente vai poder cancelar essas duas densidades da água. Então, nessa parte aqui toda vai sobrar só o H1. O princípio dessa divisão foi principalmente para achar essa relação aqui da densidade relativa. Então, isso aqui vai ser o nosso GE, nossa densidade relativa. Então, agora chegou o momento da gente substituir aqui na nossa equação os valores que o exercício nos deu. Jogando os valores, então, a gente vê que desse lado da igualdade apresenta unidades de massa e de aceleração. Então, a gente vai ter que colocar aqui um fator de conversão para eliminar essas unidades que a gente não precisa, porque a altura a gente vai achar em qual unidade? Na unidade em metros. Então, não tem como a gente permanecer com um pascal, ou um quilograma, um segundos ao quadrado. E, além disso, a gente vê aqui que a nossa pressão manométrica, ela possui um prefixo da unidade aqui, pascal. Nosso prefixo é o quilo, que equivale a 10 elevado a 3. Então, esses seriam os nossos fatores de conversão. E nesse fator de conversão, a gente vai ver que esse quilograma vai cortar com esse quilograma, metro por centímetro quadrado vai cortar com esse daqui, esse pascal corta com esse. A gente vai deixar esse lado da igualdade apenas a uma unidade em metro. Por isso a gente não colocou aqui no fator de conversão metro ao cubo, porque senão ia cortar totalmente todas as unidades desse lado da igualdade e aí não ia dar certo. Então a gente vai deixar metro ao quadrado para sobrar apenas 1 metro desse lado. Então, feito o fator de conversão e já ter colocado os valores, né, que o enunciado nos deu, a gente faz as continhas e a gente até pode cortar esse 1000 com esse 1000, então acaba que fica só 65 sobre 9,91. E daí faz essa multiplicação, depois faz essa subtração, daí aqui, né, faz essa subtração, passa o valor encontrado dessa cálculo para o outro lado, ficando assim. Então chega nessa subtração, resolvendo ela chega neste valor, e a gente vai passar esse 3,6 para o outro lado, para isolar o nosso H, que é o H que a gente está querendo achar, né, a altura, que está sendo pedida no exercício. E então 6,38 sobre 13,6, a gente chega nesse valor, e aproximando ele, a gente fica com uma altura de 0,47 metros.
Então, a altura da coluna do Mercúrio, essa aqui, que a gente acabou de calcular, então ela descobriu que ela mede 0,47 metros.